Estamos no mês do Natal, que maravilhoso é poder falar acerca do nascimento de Jesus e dos impactos que esse acontecimento promoveu não só há 2000 anos atrás aproximadamente, mas os reflexos desse fato histórico que nos alcançam até os dias de hoje. As bênçãos do Natal, essa foi a palavra ministrada pelo reverendo Osni Ferreira de uma forma empolgada, emocionada, com muita propriedade. E ele se valeu desse texto que eu quero compartilhar aqui com você agora, Isaías capítulo de número 7, dos versos de número 10 até o verso de número 16. Mas eu quero, querido líder, ler com você apenas o verso 14 que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Pois é, apenas apresentando um pouco do contexto, rei Acás, rei de Judá, um rei cujo coração não era do Senhor, ele então enfrentou um dilema porque Israel se uniu à Síria contra Judá. Isso trouxe, claro que, um desespero nos habitantes de Judá. E o Senhor então trouxe ali uma palavra que revelaria uma solução não apenas momentânea, mas uma palavra que já apontaria para a solução definitiva de Deus para todas as guerras e conflitos humanos, ou seja, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi sem motivo que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele declarou no capítulo 2, verso 16, que a cruz destruiu toda forma de inimizade. Jesus estabeleceu na cruz a paz. Só houve cruz porque antes, obviamente, houve um nascimento. Não há um profeta tão messiânico quanto Isaías. Você pode dizer isso na sua célula. Não apenas o capítulo 7, mas se lermos o capítulo 9, se lermos alguns versículos, por exemplo, do capítulo 53, entre tantos outros, capítulo 11, nós veremos aí sinais muito evidentes da vinda de Cristo Jesus, como que aqueles profetas, aquelas pessoas já olhavam para o futuro e aspiravam por esse acontecimento. Para eles era uma promessa, para nós é um fato. Por isso, na nossa geração, precisamos crer ainda mais intensamente, porque já temos a história que testemunha a nosso favor. O nascimento de Jesus é atestado, confirmado historicamente, inclusive por pensadores e historiadores que não são necessariamente cristãos. Flávio Joséfo, um dos grandes historiadores do pensamento cristão, tem influenciado o pensamento cristão até hoje, ele escreveu muito acerca de Jesus. Não numa linguagem necessariamente religiosa, também, mas está aí um dos pensadores sobre os quais podemos nos debruçar e também confirmando o pensamento deles, de que Jesus de fato veio, nasceu, cresceu, enfrentou a cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A vinda de Jesus impactou toda a humanidade para todo sempre. Até a sua volta, essas bênçãos terrenas, elas são válidas para aqueles que creem. Pastor Osni, ele falou aqui a partir de 3 expressões, nos fazendo pensar nessas maravilhosas bênçãos. Então, a primeira expressão usada pelo reverendo Osni foi essa: Natal é um anúncio milagroso, extraordinário. A Virgem conceberá. Natal, segundo lugar, é a chegada de um filho poderoso e dará à luz um filho. Palavra que foi confirmada por Mateus, quando nós lemos lá no capítulo 1, verso 21. E a Virgem conceberá, não é? E dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E a terceira declaração foi essa: o Natal é um presente de um pai amoroso, ou melhor, é o pai amoroso presente na pessoa do Filho Jesus, já que o seu nome será, como de fato foi, Emanuel. Pois bem, a partir desse contexto, já que o nosso título é As Bênçãos do Natal, vamos pensar em 3 perguntas muito práticas para a nossa célula. A primeira delas: você acredita no milagre do Natal? O que representa esse milagre?
O que é esse milagre, senão Jesus Cristo, o menino Jesus, o Verbo de Deus encarnado, habitando entre nós? Esse milagre que é o próprio Jesus continua nos abençoando com os seus milagres poderosos. Ele continua sendo poderoso para salvar, para curar, para perdoar pecados, para transformar a humanidade. Qual é o milagre do qual você precisa? Qual é o milagre que gera expectativa no seu coração? Que todos possam entender nesse contexto da célula que o maior milagre que um ser humano pode receber é a salvação eterna. Mas Deus é tão gracioso que, mesmo não nos devendo nada, Ele nos abençoa todos os dias com muitos milagres. Vamos aproveitar e orar por milagres nessa célula, porque esse Deus morreu, mas ressuscitou e continua vivo para abençoar e operar os seus milagres. A segunda pergunta: o que podemos fazer para que as boas novas do Natal alcancem também as pessoas que estão ao nosso redor? Nós podemos declarar as boas novas, assim como Isaías foi um anunciador, foi um profeta, foi um atalaia, e ele declarou as boas novas, não só aqui nos tempos de Acás, mas se avançarmos no livro de Isaías, ele foi o grande proclamador das boas novas à nação que estava exilada na Babilônia. Quando lemos o capítulo 40, vemos ali uma declaração maravilhosa das boas novas. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, que você seja um anunciador da paz, um anunciador de boas novas, que você possa mediar situações, que você leve o poder da ressurreição do Espírito de Deus e por onde você passar, que os sepulcros de corações fechados sejam abertos, que você exerça solidariedade, que possamos nós também usar esses símbolos contemporâneos do Natal, as luzes e tantos outros símbolos, para inserirmos nesse contexto o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo, o menino Jesus presente entre nós. E a terceira pergunta: você se considera uma pessoa abençoada? É incrível como tem crentes não cristãos que não se consideram pessoas abençoadas. Por esse ou por aquele motivo, porque estão passando por algumas provações momentâneas, quem sabe não tão momentâneas assim, quem sabe já são lutas que se arrastam há alguns anos, mas eu quero dizer para você, você não nasceu para o sofrimento, você nasceu para a glória de Deus. Deus usa do sofrimento para cumprir os seus propósitos eternos, mas a vida não se resume aos sofrimentos. É muito importante sabermos isso. Nele fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, conforme diz Efésios, uma carta que eu já citei aqui, depois você pode ler no capítulo 1. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Natal é a bênção de Deus presente na vida do seu povo. É o próprio Deus que com a sua presença nos abençoa. Não duvide. Você que crê em Jesus, já se tornou filho de Deus, você é uma pessoa abençoada a despeito daquilo que acontece ao seu redor. Não deixe que o inimigo te convença do contrário. Nós não podemos, querido líder, perder a oportunidade nessa célula, orar com as pessoas para que elas abram seu coração e aceitem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Reverendo Osnilli terminou a sua mensagem citando Agostinho, um pensador teólogo do século IV, que disse assim: foi para que os homens pudessem nascer de Deus que Deus primeiro nasceu dos homens. Que Deus nasceu dos homens é fato, mas que você nasceu de Deus também é um fato. Você já nasceu de novo. Que nesta célula nós possamos orar com as pessoas para que elas entreguem as suas vidas a Cristo, reconhecendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a grande oportunidade do Natal. Fazer com que, pela graça de Deus, Jesus Cristo se revele e venha nascer em cada coração, em cada família. Deus abençoe você, uma ótima célula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.